Lá vem fofoca, Uau! lá vem babado, Chocada! lá vem cast com histórias que nunca foram contadas. Lá vem cast é feito pra você, um podcast pra você se entreter. Lá vem a vida mais uma vez, querendo nos humilhar. Mas vamos dar o close certo, a gente vai brilhar. Arrasou! Lá vem ele, Rafael Lacerda. Olá, eu sou o Rafael Lacerda e esse é mais um episódio do nosso Lavencast. Antes de mais nada, eu quero agradecer você por se dedicar um pedacinho aí do seu dia para estar aqui com a gente. O objetivo desse podcast é sempre trazer conversas leves, sinceras e que façam a gente refletir sobre a vida, os relacionamentos e tudo aquilo que faz parte da nossa rotina. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema que todo mundo acredita conhecer, mas que poucas pessoas realmente param para refletir. A amizade de verdade existe? Aproveitando que no último dia 20 celebramos o Dia do Amigo, queremos conversar sobre aquelas pessoas que escolhem continuar ao nosso lado. Afinal, o que faz uma amizade durar? Será que amigos duram com o tempo? Existem amizades verdadeiras para sempre? E como lidar quando uma amizade simplesmente deixa de fazer sentido? Mais que uma conversa nostálgica, esse episódio é um convite para olhar para os nossos vínculos e entender o quanto eles influenciam nossa felicidade, saúde mental e até quem nos tornamos. Na verdade, inclusive, o Dia do Amigo no Brasil surgiu inspirado na chegada do homem à Lua. Não sei se vocês sabem, isso como símbolo de união entre pessoas. Existem pessoas que entram em nossa vida por acaso e acabam se tornando ali um membro da família, né? Outros permanecem apenas por uma fase, mas deixam aprendizados que carregamos para sempre. E talvez o mais interessante sobre a amizade seja justamente isso. Ela não depende de sangue, não depende de obrigação e nem de contrato. Ela existe porque duas pessoas escolhem continuar presentes uma na vida da outra. Por isso, hoje eu tenho a alegria de receber alguém que vai compartilhar experiências, histórias e reflexões sobre esse tema que atravessa todas as fases da nossa vida. E com toda certeza, ele é mais que um amigo, é um irmão. Não sei nem se ele tá aqui no tema certo, que é o meu amigo Douglas. Seja muito bem-vindo, Best. Olá, Best, que alegria estar nessa noite de gravação, né? Com esse tema tão apropriado, esse tema tão maravilhoso, esse tema tão edificante. Não é, amigo? O que seríamos nós sem uma amizade, sem um belo amigo, sem um irmão ali para nos ajudar nos momentos difíceis, mas também festejar conosco os momentos felizes, né? E com toda certeza você é um desses. Uma amizade aí de mais de uma década é um privilégio que não são todas as pessoas que têm, não é verdade? É verdade, e como diz o ditado, quem encontrou um amigo encontrou um tesouro, e graças a Deus eu tenho você como esse grande tesouro em todas as fases da minha vida, não somente das alegrias, mas também na hora da tristeza, em todos os momentos. Então isso para mim é muito importante, muito pertinente esse tema no qual nós vamos partilhar hoje. Que bacana e que privilégio escutar isso de você, amigo. Com toda certeza vamos refletir muito aqui durante o episódio, contar nossas experiências de amizade, de viagem e tudo que a gente tem direito, que é totalmente pertinente aqui ao tema, né? E aí um bom ponto, né? Como que se nasce uma amizade? Você acredita que a amizade acontece por acaso ou a amizade é algo construído? Eu acredito nas duas formas. Eu acredito que, primeiro, a amizade ela pode sim acontecer por um acaso, quando menos você espera, aconteceu. E existe aquela amizade que aos poucos você vai regando e ela vai florescendo. Então eu acredito que nesses dois âmbitos a amizade ela pode ser construída.
Não, perfeito. Eu acho que faz total sentido. Até porque você não escolhe uma amizade e fala assim, você vai ser meu amigo. Eu acho que o tempo mostra, na verdade, quem é seu amigo, né? Então eu acho que a gente pode fazer aqui uma combinação de acaso com construído, porque você pode conhecer uma pessoa por um acaso, e essa pessoa, com o passar do tempo, você constrói ali uma amizade com ela, não é verdade? Nossa, é uma pura verdade. E existe amigos no qual estão em todos os âmbitos da nossa vida. Você muito bem pontualizou que dia 20 que passou foi o dia do amigo, né? E eu estava vendo Sim, várias mensagens sobre a amizade e uma delas me marcou bastante, no qual falava que a verdadeira amizade é aquela na qual o amigo ele passa por todas as fases. E eu pude fazer memória, né? De sim, vários sim. amigos, um deles passou, e eu até achei bacana também no qual que você pontualizou que existe amizades que passam, outras permanecem, e é bem isso mesmo. E voltando, falava o quê? Sobre a amizade, a amizade verdadeira é aquela que o amigo passa por todas as fases. Então, todas as fases, o que eu pude entender? É na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida. É como se É diz um no casamento, um casamento. É, matrimônio, né? exato. Então, se você passou por todas as fases, eu acredito que isso é maravilhoso. Agora, se você só tem um amigo que ele está somente na alegria, eu repensaria nessa amizade, sabe? Agora, Bom se você ponto. tem, agora, se você tem um amigo no qual ele estar ali em todos os momentos da sua vida, isso é muito importante. Uma outra coisa também que eu pude perceber, e eu vou vivenciando, amigo, ele não precisa estar 24 horas no seu pé. Sim. Eu acho que isso vale muito a pena a gente dizer, porque às vezes a gente pensa que é necessário estar ali mandando mensagem 24 horas, ligando. Não, amigos também é aquele descanso, na hora que você não quer falar com ninguém, mas você encontra aquele amigo e depois de 5 dias você liga e fala, amigo, eu preciso te atualizar do que está acontecendo. Pronto, isso é uma amizade que eu digo que é uma amizade verdadeira e uma amizade leve, no qual você pode contar com a pessoa em todos os momentos. Uau, é isso aí. Eu deveria estar com um bloquinho aqui para anotar, porque eu acho que você trouxe aqui algumas citações, você fez algumas colocações que dá para destrinchar aqui várias perguntas, né? Mas vamos ver Exato. aqui como está a minha memória. Sobre esse fato aí de você ter falado que existem amizades que passam pela nossa vida, às vezes não continua. É um tema, uma pergunta que até eu vou te fazer aqui um pouco mais pra frente, tá? Isso que você falou da questão de que o verdadeiro amigo não necessariamente é aquele amigo que precisa estar perto para estar junto, né? Uhum. Trazendo aqui menção a esse ponto do Dia do Amigo, eu recebi mensagens de algumas pessoas me mandando Feliz Dia do Amigo, e eu tava até refletindo quando eu estava montando aqui pra gente falar sobre esse episódio, né? Pra falar, conversar sobre. Que eu recebi algumas mensagens de amigos que eu não falo faz tempo. Mas são amigos, assim, que por circunstâncias da vida, a gente talvez não se encontre mais, não ali frequente ambientes como em algum momento da vida aconteceu, mas são amizades que eu considero amigo, porque eu sei que se eu ligar para essa pessoa às 3 da manhã e falar, ó, vem me buscar que aconteceu alguma coisa, eu sei que são amizades que iriam, tá? Então Uhum. isso faz total sentido de que às vezes faz tanto tempo que você não fala com uma pessoa, mas quando você se encontra com ela pessoalmente, flui tão naturalmente que parece que vocês estavam ali conectados o tempo todo, e é muito curioso Sim. esse laço, né? E também teve uma outra coisa aí que você falou que eu achei muito curioso, é a questão de que o descanso. Então, às vezes,
o verdadeiro amigo não é aquele que também você manda mensagem e ele já responde de imediato, isso é amizade. Não. Cada um tem uma rotina, cada um tem uma forma de lidar ali com as plataformas, com a tecnologia, e você, a gente até briga às vezes por isso, né? Porque você às vezes me manda mensagem e eu não respondo imediatamente, pode até acontecer de eu não responder no dia, eu respondo 2 dias depois. Exato, pegando esse seu gancho, eu acho que eu vou te cortar, mas já cortando, eu quero até... hoje eu entendi um pouco o porquê você não responde ouvindo o seu segundo episódio, né? Que você fala que você silenciou. Perfeito. Olha só, que você vai entender que eu assisti o seu segundo episódio. Olha, gente, eu amo. Você está vendo aí? Eu pude entender lá que você silencia, e aí você silenciou tudo, e em um momento do seu dia você para, senta e vai respondendo com calma. E ali eu pude entender que você dá a prioridade necessária. Embora, minha gente, eu gostaria que o Rafael me respondesse com mais rapidez, porque às vezes eu preciso tratar de um tema com ele. Um exemplo, claro, esse mês nós celebramos o dom da vida dele. Então, eu amo celebrar aniversário, que foi o do tema passado, que você perguntava pra amiga como que ia celebrar aniversário, e graças a Deus, esse ano, o namorado dele me ajudou muito, no qual ele responde com mais rapidez. Então eu precisava de fotos, precisava de sugestões, então assim, esse ano, então eu contei com a vida do Matheus, e graças a Deus ele me respondia com mais rapidez, então assim, foi um auxílio e tanto. Então, assim, eu pude entender que realmente cada tempo é um tempo. Tinha tempo que o Rafael me respondia com mais rapidez. Hoje é o tempo dele responder com mais tempo. E tá tudo bem. É o jeitinho dele, entendeu? Exatamente, assim, é verdade essa questão da notificação, só que eu tenho, assim, uns poréns, tá? Vou explicar. Como eu falei no episódio anterior, eu deixo silenciado o meu celular, então eu não recebo notificação por lá. Eu só consigo ver as mensagens quando como eu disse, né, quando eu sento o momento do dia pra mexer nisso, aí eu respondo todo mundo. Mas existe um segredo que eu não contei no episódio anterior, que eu vou contar agora. Eu fico com o relógio inteligente também. Então, quando chega uma notificação, eu consigo bater o olho, mas eu faço aquela leitura superficial. Eu bato o olho assim e vejo assim mais ou menos o que a pessoa tá falando. Se eu vejo que é algo muito urgente, aí eu já respondo de imediato. Se eu vejo que é algo que dá pra segurar um pouco, eu vejo depois e respondo depois. Mas isso só pro WhatsApp. Pro Instagram, por exemplo, eu já não recebo notificação nenhuma. Nem no meu Apple Watch, nem no meu celular. Só mesmo se eu for lá olhar a mensagem. E eu penso muito assim, que se for uma emergência, muito da emergência, vão me ligar. E como eu conheço, assim, por exemplo, minha mãe... Pra minha mãe me ligar, eu sei que aconteceu alguma coisa. Pra minha irmã me ligar sem me avisar, aconteceu alguma coisa. Aí eu já atendo de imediato. Mas, assim, pra essas coisas supérfluas que tiram muito o nosso foco, aí eu sou um pouco mais... talvez, não low profile, eu não sei se é o termo correto, de ficar um pouco mais desligado. Mas meio que eu tô ali atento. E trazendo ali... um pouco ainda da pergunta anterior, você falou uma coisa que eu achei muito interessante, que é um termômetro, que às vezes a gente se pergunta, quem de verdade é o nosso amigo? Será que essa amizade é verdadeira? Então, é uma pessoa que só tá com você em momentos felizes? Eu acho que se for o caso, eu acho que é uma amizade ali de se rever pra poder ali classificar se é amizade de verdade mesmo, né? Porque o verdadeiro amigo tá ali em todas as fases, inclusive nas fases difíceis, e como já diz Odete Reutemann, a vida não é um mar de rosas, né?
Exato, e é muito interessante você dizendo sobre os momentos felizes e os momentos tristes. Hoje, na minha vida, eu passo um momento não triste, mas um momento delicado, que é sobre, como eu posso dizer, é até difícil de eu dizer isso, sobre o tratamento do câncer da minha avó, né? É um momento que mexe muito comigo, porque eu sou muito próximo a ela, né? E nesse tempo, Best, eu fui entendendo realmente com quem eu poderia contar e com quem eu não poderia contar. Mas se eu for fazer memória com quem eu não poderia contar, é muito pouco, porque até aquelas pessoas que eu imaginaria que não estariam comigo estão. Olha que bacana, que É, termômetro, né? Que é, é, é resposta. para, por exemplo, para na hora que eu ligar, eu me lembro que um dia eu estava no hospital e veio um médico, ele deixou eu muito abalado na hora da visita, e eu liguei pro Vicente e pro Aécio, aliás, até um beijo a eles, e eles pegaram, eu imaginava que eles iam falar assim, não, não chora, vai passar. Aliás, eles pegaram e falaram, chora, grita. E isso dali eu achei tão edificante porque eu fui com um pensamento e eles deixou com que e viesse à tona, sabe? Viesse à tona o Douglas, viesse à tona aquilo que eu estava vivendo. Então isso é muito importante, essa rede também de interseção que eu gosto de usar, do Instagram, do WhatsApp, que um vai mandando mensagem para o outro, e vocês falavam, né, sobre aquelas pessoas que jamais imaginaria que iria mandar uma mensagem, e hoje mandam uma mensagem perguntando, não de como eu estou, mas de como ela está, e perguntando como ela está, automaticamente já pergunta como eu estou, entendeu? Às Então, vezes e você esse se ser sente bem, né? amigo, exato, esse ser amigo, eu acredito que ele vai muito além, como você mesmo disse, na questão sobre o estar ao lado. Eu, muitas das vezes, Beth, eu posso fazer uma memória, assim, que eu Claro. gosto de estar ao lado dos meus amigos, é muito louco isso que eu vou dizer. Não na hora da alegria. Por que não na hora da alegria, Douglas? Porque na hora da alegria vai ter muita gente, eu acho. Sim. Mas eu gosto de estar ao lado dos meus amigos na hora da tristeza, na hora que eles estão precisando de um ombro amigo, na hora que eles estão precisando ali de uma palavra de conforto, sabe? Sabe por quê? Porque é nessa hora que você percebe quem vai estar ao lado ali deles e quem não vai estar. E aí eu posso fazer assim um resumo e falo, não, o Douglas, o perfil do Douglas é muitas das vezes para estar na hora que ele precisa, na hora que ele não tá tão alegre, mas na hora que ele tá triste, entendeu? É muito louco eu dizer isso no começo, mas depois que eu destrincho, a pessoa ela entende o porquê o Douglas gosta de estar ao lado do amigo na hora que ele não está bem, entende? Entendo, eu até confirmo, né? Já passei por muitos momentos difíceis, né? Nós temos aí mais de 10 anos de amizade. E eu sei bem que quando, assim, a barra tá pesada mesmo, que eu tento ser forte o máximo possível, mas a vida é cheia de surpresas, né? E todas as vezes que aconteceu algo assim pra eu ficar muito mal, eu sei que você toda hora mandava mensagem perguntando como que eu tava, ligava, queria saber, queria marcar algum encontro pessoal pra conversar, e às vezes não, isso sempre é muito importante, porque muitas das vezes a gente não tem um amparo familiar, ou às vezes você é uma pessoa que é muito seleto e não tem amizades, então às vezes vem ali de onde você menos imagina, né? E então acho que faz total sentido. E os meninos, o Vicente e o Aécio, Aécio.
Eu acho que eles fizeram bem de falar assim, coloca pra fora isso que você tá sentindo, porque, como diz a Márcia Sensitiva, se você coloca pra dentro e guarda aquilo pra você, aquilo vira um câncer no futuro, né? Verdade, Então, exato. A longo prazo vai virar uma doença, né? Vai somatizar e vai virar uma doença. vai ser uma doença até então psicológica, emocional e vai desencadear ali uma doença física, porque a nossa cabeça, nosso psicológico é o nosso norte, né? Se você tá com a Exato. cabeça boa, você vai longe, você vai além, mas por outro lado também, se você estiver com a cabeça ruim, meu amigo, tudo vai por água abaixo, nada vai fluir, nada vai funcionar bem. Inclusive, um beijo pros meninos, que eu sei que eles estão nos ouvindo, papais da Ava. Papais da Ava, maravilhoso, eles precisam vir logo a São Paulo, mas graças a Deus agora está vivendo também um processo delicado da mamãezinha dele, do Vicente, né, da dona Zuíla, mas logo menos, ela já está em casa, logo menos eles estarão aqui em São Paulo. Ah, se Deus quiser, vai dar tudo certo, já deu. É E amigo, voltando aqui para o nosso tema, eu acho que você vai super falar sobre, acho que tem muito a ver com a sua cara. Muito a ver com você. Na sua opinião ali, você é um quase psicólogo, tá estudando, tá quase se formando. Você acha que existe diferença entre colega, conhecido e amigo? Eita, menina, você acredita que eu, às vezes, eu tenho uma certa dificuldade, né, de separar um pouco do colega, do conhecido e do amigo, né? Mas, às vezes, eu tô conversando com alguém e a pessoa fala, tá, mas ele é colega, ou é o seu amigo, ou é o seu amigo conhecido, ou o seu estranho, sei lá, entendeu? Colega, isso. Colega, mas eu acredito que tem assim, porque tem pessoas, voltando lá no começo, que nós estávamos falando, que passa pela nossa vida. Existem pessoas que permanecem, e existem pessoas que a gente só vê um dia. Mas eu confesso para você que eu tenho um pouco de dificuldade de separar essas três categorias, vamos dizer assim. Eu acho que talvez a gente possa rotular ou classificar as amizades, né? Podemos dizer que tem um amigo de balada, o amigo de rolê, o amigo de momentos difíceis, que na verdade todos podem começar ali com esse substantivo amigo, mas não necessariamente é o amigo sincero que a gente tá falando. Porque tem aquele amigo da balada que você sabe que se você chamar pra ir pra balada, vai. Mas tem aquele amigo que se você perde um ente querido, você sabe que esse amigo vai estar lá. Ou se você tá passando por qualquer outra dificuldade, esse amigo vai estar ali junto com você. Então, eu acho que existe sim talvez essas categorias, né? Sim. Amigo daquilo, amigo disso, amigo XPTO. E existe graus ali de até quanto você pode confiar numa pessoa, até aonde você pode chegar com aquela amizade. E é um grande problema muitas vezes a gente confundir amigos com colegas e colegas como amigos, porque às vezes você quebra a cara, né? E pegando Exato. esse gancho, você já teve alguma amizade que começou de um jeito e acabou assim de uma maneira totalmente inesperada? Fazendo memória agora, eu não me recordo, sabe? Não me recordo assim de antemão. Mas você tem uma característica de... Eu conheço bem. Pode não terminar de forma inesperada. Mas quando você fala que acabou... acabou, Isso é verdade. E é bacana que você me conhece tão bem que quando eu pego e falo assim, olha, essa pessoa, Best, não faz mais parte do meu ciclo de amizade, é porque acabou definitivamente. Então, assim, eu sou o 8 ou 80. No quê? Ou eu amo, ou eu odeio.
Entende? Não tem esse Sim. meio termo, entendeu? Então esse negócio de vai e volta com a amizade, não, tá, mas então se a pessoa fez, porque eu dou a vida, você sabe, né, Best, que eu dou a vida Sim, pelos sei meus bem. amigos. Sou testemunha disso. Exato, porém, se a pessoa pisa na bola, claro, não é pisar na bola uma vez e o Douglas odiar, não, existe todo um processo, né, até eu pegar Sim, essa bronca, entendeu? Então, acho que você trouxe algo que é muito forte da minha característica. Então, se eu amo, mas se eu não gosto, acho que odeio não, essa palavra é muito forte, mas se eu não gosto, eu não tenho mais o contato com essa pessoa. E na minha memória fica assim, eu não me condeno, eu não me julgo, ela foi boa até o determinado ponto. E a partir desse ponto, já não faz mais parte do meu ciclo de amizade. exato. Isso tem muito a ver com a pergunta que eu ia te fazer agora, que é se a amizade tem prazo de validade. Eu acredito, assim, que tudo tem um começo, meio e fim. E existem amizades ali, entre aspas, que talvez você pode ter sido amizade em um certo momento, mas depois isso deixou de ser, né? E eu trago até aqui, vou fazer aqui, dar um exemplo, mas antes eu quero até pegar aqui para não perder o gancho. Até nós mesmos já brigamos de ficar sem nos falarmos, né? Exato, eu já deixei o Rafael na virada de ano, minha gente, ele me fez uma raiva que ele fez eu iniciar o meu ano Mas não com fala raiva aqui. dele, entendeu? Eu não posso falar aqui, mas quem sabe um dia eu partilho com você, entendeu? Mas assim, foi necessário esse tempo, nós viemos embora dessa viagem brigados, e ele vinha para falar comigo e eu falava, não, você não fala, depois nós conversamos, entendeu? Mas foi ótimo. Ele precisava do tempo dele, mas só pra resumir, Exato. a gente fez uma viagem e nessa viagem nós brigamos. Aí eu acho que faltavam uns 2 dias pra gente ir embora. Aí ele ficou esses 2 dias falando comigo só o necessário. Por exemplo, se ele fosse pedir alguma coisa do hotel pra comer, ele perguntava se eu queria. Fora isso, era mais nada. Se eu falasse pra ele, por exemplo, Douglas, você tá na minha cama. Ele simplesmente se levantava e ia pra cama dele, mas também não falava mais nada, e se eu puxasse assunto, não tinha assunto. Aí primeiro ele precisava fazer toda a digestão de tudo que tinha acontecido para depois a gente voltar a se falar, e o melhor era que ele vinha, Best, eu falava, não me chama de Best. Ele me provocava. Aí ele vinha de novo, eu falava, Rafael, eu preciso, porque, minha gente, eu gosto de fazer esse exercício comigo mesmo. Eu gosto de dar tempo ao tempo. Então, eu preciso digerir, eu preciso colocar as coisas no seu devido lugar. Ah, Douglas, mas tem tempo? Não. Depende muito cada caso, entendeu? Aí ele vinha para puxar, Best, vamos caminhar na orla? Tá, a gente pode ir, mas eu não falo com você, entendeu? A gente coloca um fone, aí eu gosto muito de rezar, eu rezo o terço, e você vai olhando a paisagem. Pronto, tá ótimo. Você quer assim? Não, eu só quero que, se você for falar comigo, tá, Rafael, então a gente pega, então nós não vamos sair, entendeu? Então cada um fica no seu canto, e tá tudo bem. É bem por aí, eu acho que a gente pode fazer depois aqui um episódio só pra falar de acontecimentos de viagens, né? Que a gente já tem muita história, mas... Muita história essa em específico. Agora, pra ele ficar sem falar comigo, vocês nem imaginem o que eu aprontei, né? É isso mesmo, minha gente, mas eu quis ter um cuidado com ele, mas ele interpretou esse cuidado de uma outra forma naquele momento. Mas vamos ver se as pessoas estão ouvindo o episódio, aí se elas quiserem saber e comentarem que querem saber, aí quem sabe a gente não vem aqui falar. Exato. Aí nós partilhamos tudo com detalhes, minha gente, aí vai ser fantástico. Sem corte, sem nada. E amigo, a gente falando dessa questão de amizades que finalizam, aí eu lembrei o que eu queria falar. Existem amizades que, como eu falei no início, às vezes você é amigo de uma pessoa, sei lá, você trabalha com essa pessoa, você mora no mesmo lugar que essa pessoa. Eu posso até citar aqui amigos, eu posso citar a Tati, por exemplo, que é uma amiga que nós nos conhecemos no trabalho.
trabalhamos juntos ali na mesma equipe e criamos uma amizade, assim, que também tá aí quase completando seus 10 anos de amizade. Eu acho Menino, que é tudo isso. e por falar nisso, eu gostaria de pegar esse gancho, porque eu acho que esse gancho ele é uma característica tanto minha quanto tua. Sim. Você falando da Tati, a Tati se tornou minha amiga através de você. E eu vou percebendo que eu e você, nós gostamos muito de ter laços de amizade de pessoas que a gente não conhece. Então, por exemplo, eu já falei do Aécio e do Vicente, eram meus amigos. E aí eles vieram a São Paulo e eu convidei o Rafael para conhecê-los e se tornou amigos do Rafa. A Tati era amigo do Rafa. E aí, diante disso, a Tati virou minha amiga. Então você percebe que esse nosso ciclo de amizade, nós só vamos aumentando. Só vamos aumentando, tipo, o Matheus era teu amigo, virou meu amigo, e assim sucessivamente. Aí tem a Renata Top Show, tem o Zamai, tem o Vinícius, e tem inúmeras pessoas que, se a gente for pontualizar agora, meu Deus do céu, dá mais de 100 pessoas, no qual eram nossos amigos, que agora se tornou todo mundo junto. Então, eu acho isso importante. Um dia uma pessoa pegou e falou isso a mim, e eu não levei muito a sério. Nossa, Douglas, você é uma pessoa que você gosta de reunir. Igual você estava falando lá no episódio anterior, eu gosto de fazer festa para os outros e não para mim. Então, se for para mim fazer um bolo, se for para mim encher bexiga, eu faço para os outros e não para mim. Aí eu falava, nossa, e para mim já é diferente, né? Eu amo celebrar aniversário, eu celebro antes, durante e depois, mas para as outras pessoas também, eu gosto de celebrar como se fosse o meu. Então eu gosto de reunir todo mundo, quanto mais pessoas, mais alegre vai ficar a festa, entendeu? Então acho que esse ponto, acho que vem muito ao nosso encontro, tanto o meu quanto o seu, sabe? Perfeito, é isso aí. Eu acho que a gente tem essa missão de conexão de amizades, né? Somos conectores e multiplicadores ali de amizade. E é verdade, a gente tem isso de conectar, e um que era amigo do outro, que vira do outro, aí se conhecem, aí se tornam amigos, aí depois você vê um history das duas pessoas que, por algum acaso, se encontraram em um momento em que nós estávamos juntos e eles ali viraram amigos também. Eu acho que a gente tem bastante história pra contar quanto a isso, bastante pessoas aqui pra citar, né? Tem, como você falou aí, o Matheus, a Tati, o Zamai, os meninos, o Vicente, o Aécio, a Renata Top Show, nossa, uma lista. E é verdade, olha, eu achei até interessante isso, depois eu vou começar a anotar, que eu amo, né, anotar, escrever tudo, para depois a gente vir com alguns números. Eu acredito que essa lista está grandiosíssima. Multiplicadores de amizades. Eu também acho. E assim, até eu ia dar um exemplo aqui da Tati e do Matheus, que pega-se até o gancho aqui da próxima pergunta que eu ia fazer, que é como lidar quando um amigo, uma amiga, começa a seguir um caminho um pouco diferente do seu, que eu acho que tem muito a ver aqui com ciclos, né? Não é um ciclo da amizade que se encerrou, mas talvez ali seja um momento em que as circunstâncias iniciais daquela amizade talvez existam mais, aquele cenário, né? Então eu digo, por exemplo, que quando eu conheci a Tati no trabalho, e nós nos tornamos grandes amigos ali. Só que chegou um momento da nossa carreira que eu fui para um outro lado. E então a gente parou de atuar juntos ali, fazendo a mesma coisa, mas a amizade não deixou de existir. A gente se fala praticamente ali quase todos os dias. E o Matheus, por exemplo, o Matheus é um amigo que a gente se conheceu no condomínio onde a gente morava. Ele ainda mora, eu não moro mais. Que eu até contei aqui como eu me mudei de São Paulo para Osasco. Quando eu morava em São Paulo, eu morava nesse condomínio e foi onde eu conheci o Matheus. E a gente se via com muita frequência, porque imagina, a gente morava no mesmo condomínio, no mesmo bloco. Quando a gente chegava juntos de algum rolê, a gente pegava o elevador juntos, ele descia no andar dele, eu descia no meu.
e era uma conexão assim muito próxima, e quando eu mudei, a gente acabou ali acabamos perdendo aquele contato que nós tínhamos com frequência. Mas nada muda, quando a gente se encontra pessoalmente, a gente se chama de porcaria de tranqueira, que é a forma como a Ana Maria Braga tratou se eu não me engano foi a Maria Bethânia que ela tratou assim, mas Foi isso mesmo, na Maria Bethânia. Foi a Maria Bethânia, né, que aí a gente Exato. virou um meme da gente se ver e falar, oi porcaria, oi tranqueira, a gente se abraça e é uma amizade assim que mesmo não se falando todo dia, porque o Matheus, ele não, na época não acontecia, mas agora ele trabalha à noite, eu trabalho de dia. E eu moro em Osasco e ele em São Paulo, então é uma amizade que não dá muito match ali pra gente se falar o tempo todo, mas quando a gente se encontra, a amizade flui normal. Então eu acho que esse negócio de que precisa estar ali o tempo todo junto pra ser amigo, não é bem assim. E por outro lado, assim, eu até tinha esquecido de falar, mas agora eu me lembrei que existem amizades que você percebe com o tempo que não é amizade. E é engraçado que tem pessoas que têm meio que um sexto sentido, né? E eu sou uma pessoa que eu tenho esse privilégio, que eu posso considerar a pessoa amiga, mas se essa pessoa for uma vacilona, um vacilão comigo, uma hora aparece. E vai aparecendo pelas atitudes, pela postura, não é verdade? Aparece, assim, que eu não quero fazer referência a ninguém aqui, que eu acho que não é a proposta do podcast. Expor muito, né? Mas você sabe, assim, histórias de pessoas que, assim, eu tenho certeza que deve estar ouvindo, mas já aconteceu de pessoas, assim, em um momento de caos, em que, assim, por algum motivo eu estava envolvido, me ligar para poder falar uma coisa e no mesmo tempo em um grupo de WhatsApp me detonando. Só que aí tem, assim, aí a gente fala dos amigos de verdade. Aí tinha um dos membros do grupo que essa pessoa tava me difamando, né? Que tava me encaminhando tudo. Porque me considerava, conhecia a minha história, me conhecia há mais tempo. Então, assim, fulano falando comigo no celular, achando que eu tava, assim, caindo na dele, né? E por outro lado, eu tava recebendo tudo que ele tava falando de mal de mim. Então, assim, já aconteceu também de pessoas, assim, se passarem por necessitados de recursos. E por algum acaso você encontra essa pessoa em um lugar totalmente diferente do que ela disse que estava acontecendo. Sabe coisa assim? Que vai aparecendo e você acha que eram seus amigos e você percebe que não são. E eu lembro que uma vez eu vi uma reportagem da Xuxa que ela falava que ela tem o dom, assim, de... Acabou a amizade, ela consegue tirar aquela pessoa da vida dela. E pra ela aquela pessoa morreu, nunca existiu. Eu tenho, assim, eu acho que fases, né? Eu tenho aquela fase do luto, de ficar muito chateado, como um bom canceriano. Mas depois, com o tempo também, assim, eu não guardo mágoas de ninguém. Se você me perguntar, você falou aquela palavra de ódio, né? Que é uma palavra muito forte. Eu também concordo. Eu não tenho ódio de ninguém. E eu, assim, não tenho um rancor de ninguém. Eu acho que todo mundo, a maioria já foi vítima de maldades. E eu sou uma pessoa que, assim, muitas vezes eu levo um tempo para processar. Perdoo, né? Eu acho que você precisa perdoar. Perdoar não é você chegar numa pessoa e pedir perdão ou falar que você aceita perdão, mas eu acho que é você digerir aquilo e fazer com que aquilo não se torne mais algo estruturado no seu subconsciente, para que todas as vezes que você ouça o nome daquela pessoa ou você veja aquela pessoa, trazer tudo aquilo à tona, né? Exato, aquele rancor que te faz mal. E eu acho que o tempo faz a gente evoluir, né? Então hoje eu não tenho ódio, não tenho raiva de absolutamente ninguém. De ninguém mesmo. Mas, assim, com toda certeza existem pessoas que eu não quero no meu ciclo de amizade, não quero sentar na mesa pra comer com aquela pessoa. Mas não é uma pessoa que, se eu ver na rua,
caída no chão, eu vou chutar, entende? Eu acho que isso É daí igual. vai muito além dos meus princípios e dos meus valores. É muito interessante você dizendo isso, porque eu gosto sempre de fazer uma pergunta para mim mesmo. Douglas, essa sua amizade, ela vai te fazer bem para a sua saúde mental? Porque existe amizade que não nos fazem bem para a nossa saúde mental. Então, se não faz bem para a nossa saúde mental, é necessário repensar nessa amizade. Porque senão a pessoa ali, em vez de estar te ajudando, ela vai estar te sugando. E para sugar, para ser o sangue suga, muitas das vezes existe muitos, né? Então é necessário tirar um pouco da rota dessas pessoas. Exatamente, assim, muitas pessoas nos sugam e a gente não percebe. Mas quando você acorda e você, assim, se afasta da pessoa, você respira e... Como essa pessoa tava me fazendo mal, tava me sufocando. Como sua vida anda depois de certos acontecimentos, assim, de consciência, né? Acho que essa é a palavra. Depois que você tem aquela consciência de como aquela pessoa estava te fazendo mal. E eu acho que com o passar do tempo, eu tô chegando nos 30 anos, fiz 28 aí semana passada, você vai tendo maturidade e percebe que a amizade de verdade são poucos, né? Nossa, você falando isso é muito importante mesmo, porque muitas das vezes a gente imagina que a amizade é ter muitos, mas ao longo do tempo a gente vai percebendo que é necessário ter poucos, e os poucos, eles se tornarem muitos, do que ter muitos e não ter nada, entende? Exato, aquela coisa de prezar pela qualidade e não pela quantidade, né? Pronto, é isso mesmo. E assim, me vem até na cabeça aquela frase clichê que você vê muito em rede social, que fala sobre... Se você chamar um amigo para um churrasco na sua laje, quantos aparecem? Mas se você chamar esses mesmos amigos pra te ajudar a lhe bater a laje, subir tijolos, saco de cimento, concreto, será que esses mesmos amigos vão aparecer? Então, né, eu acho que com o passar do tempo, eu diminui muito minha roda de amizade, de falar assim, amigo pra frequentar minha casa. Tanto assim que eu acho que desde que eu me mudei pra Osasco, eu moro aqui tem um pouco mais de 2 anos, eu conto nos dedos as pessoas que entraram na minha casa. Nem amigos mesmo, assim, amigos de verdade que eu considero mesmo, por alguma situação não vieram, mas assim, já não é da forma como quando eu tinha 20 anos, que eu moro sozinho desde cedo, que eu colocava todo mundo dentro de casa, sabe? Saía de uma balada, assim, na época que eu frequentava muito, tava ali no grupinho com 5, falava, vamos todo mundo dormir lá em casa, comer alguma coisa lá, e a gente se ajeita no sofá, no chão, sabe? Isso, pelo amor de Deus, jamais, em hipótese alguma, no modus operandi de hoje, o Rafael faria isso. Então, com o tempo, você vai criando maturidade, e é engraçado como com o tempo as coisas vão mudando, né? É verdade. E você falando sobre amizade, me veio agora alguém assim que para nós também. Olha só, minha gente, você vê que sempre eu tô falando a nós porque essas amizades elas sempre se tornaram juntas, que é do nosso amigo Márcio Bispo, né? Sim. E eu tava fazendo memória, você falando, e eu tava fazendo memória porque eu costumo dizer que a verdadeira amizade ela nasce do coração de Deus. E quando nasce do coração de Deus, ela tem um sentido diferente. E quando se reúne eu, Márcio e Rafael, é o trio parada dura, minha gente. E esses dias eu estava fazendo memória das nossas fotos, daquela época de pandemia, no qual a gente se reunia todos na casa dele, e ali a gente comia, ali a gente ria, ali a gente ia vendo o cenário da pandemia. Então, assim, isso é muito importante. Eu gosto sempre de dizer, ressaltando, uma amizade que nasce do coração de Deus. Ela tem um sentido, ela tem um norte, ela tem um gosto totalmente diferente.
Perfeito, mas só pra destacar aqui, gente, quando ele fala que a gente se reuniu na pandemia, foi naquele momento em que a pandemia já estava flexível e todo mundo tava já ali com permissão pra sair de casa, a gente não desrespeitou a quarentena ali no momento que o negócio estourou, que ficou ruim, hein, pelo amor de Deus. Exato, pelo amor de Deus, cada um ficou no lugar, mas assim que podemos, que deu o aval para que nós podemos se reunir, aí nós se reunimos. Exatamente. Somente nesse momento. Exatamente. Como tudo na vida, né? A gente fala aí de amizades que permanecem, amizades que terminam. E a verdade, amigo, também que eu acho assim é que muitas vezes a gente sofre em silêncio pelo fim de uma amizade e talvez isso acontece porque quase ninguém fala sobre esse tipo de luto, esse tipo de dor, apesar dela ser extremamente comum, né? Acho importante destacar isso pra gente aqui pro nosso próximo bloco. E eu confesso que eu montei alguns blocos de perguntas e eu não fiz nem a metade. A gente já tá aqui com mais de 45 minutos e a intenção é que o podcast não passe de 1 hora pra não ficar tão grande, né? Você tá vendo como nós temos assunto, muito assunto para dar e receber, graças a Deus. Não é? Como que flui, né? Mas, ó, falando um pouco de amizade digital, você acha que as redes sociais, elas aproximam ou afastam as amizades? Polêmica, Olha, né? eu acredito que elas aproximam. E assim, a digitalidade, não sei se existe essa palavra, mas se não existir, eu vou colocar no vocabulário. Elas aproximam, porque veja bem, eu vou dar um exemplo. O Aécio e o Vicente, eu conheci eles através das redes sociais. E hoje nós nos tornamos amigos. É diferente, por exemplo, Beth, da minha e a sua amizade que nasceu da cara a cara. E o Aécio e o Vicente foi através das redes sociais. E olha só, nós a cada dia nos aproximamos mais mediante a distância de quilômetros. Perfeito. Então eu acredito que hoje em dia as redes sociais, ela nos favorece, ela nos ajuda muito a ter valiosos amigos. Legal. Assim, eu sempre faço essa analogia de que uma mesma faca na mão de um médico salva e a mesma faca na mão de um bandido mata, né? Então eu acho que tudo ali tem que ter um bom equilíbrio. Mas eu entendo que as redes sociais, ela pode ser sim um instrumento positivo, ainda mais assim, nas questões de amizade. Eu já passei por situações em que pessoas que eu nunca vi pessoalmente, mas que me seguem ou eu sigo de volta, pessoas que simplesmente, assim, me marca muito aqui uma pessoa que me vem em mente, obviamente eu não vou falar o nome, que colocou nos melhores amigos algumas pessoas e desabafou, né? Provavelmente não tinha alguém ali próximo, porque essa pessoa, ela saiu de São Paulo para ir cuidar da mãe no Nordeste, em algum lugar assim, que a mãe tava assim abandonada, e ele contando as situações que ele não aguentava mais, uma situação difícil, sem dinheiro, e eu lembro que ele até pediu assim ajuda, se eu poderia ajudar, quem poderia, né, ajudar com uma cesta básica, que não precisava nem fazer Pix, só se pudesse entrar em contato com algum mercado para comprar uma cesta, ele iria retirar. E ele chorando muito, você dava pra sentir ali a sinceridade do choro dele, do desespero do que ele mostrava, né? E eu lembro de ter conversado muito com ele, uma pessoa que eu nunca nem vi. E ele fala que eu ajudei muito, com palavras que ele, assim, as palavras que eu usei, ele começou a enxergar as coisas com uma outra ótica. E é uma amizade que, em tese, assim, é uma amizade de rede social, aquilo que a gente falou anteriormente de rotular as amizades, né? É uma amizade de rede social que, se eu ver pessoalmente hoje, puder dar um abraço, eu vejo hoje que essa fase difícil que ele tem passado já melhorou, isso já tem algum tempo, mas a rede social proporcionou que eu pudesse conversar um pouco ali com ele, né?
e tentar acalmar um pouco ali o coração dele que estava muito, muito agitado. Então eu acho que as redes sociais, elas podem sim serem uma forma de somar, uma forma de multiplicar, uma forma assim, de conectar e trazer de forma positiva, no aspecto positivo, uma visão, assim, não é bem a palavra que me veio, mas é uma forma de conectar e talvez ali com uma pessoa do acaso, que foi o que a gente estava falando lá no início, e ser uma ferramenta de comunicação para trazer ali um acalento para um momento difícil que talvez ali não... Talvez não, que não é ali um dos melhores momentos da vida, né? A gente vive uma vida aí que é uma montanha russa, os altos e baixos, enfim. E é engraçado até que, curiosamente, a gente nunca esteve tão conectados, né? Tão conectado ao mesmo tempo. Tantas pesquisas vêm mostrado aí que pessoas vivem fortemente solidão. O Brasil é um país aí com... segundo a Organização Mundial da Saúde, que mais tem pessoas depressivas, e fortalecer amizades, independente do canal, é um fator ali crucial para poder ajudar ali, as pessoas no momento tão de vulnerabilidades, pessoas com problemas mentais, emocionais, e a rede social, ela pode ser um instrumento, né, a tecnologia em si. A gente aqui agora mesmo tá gravando, você aí na zona leste de São Paulo, eu na zona oeste, por conta da tecnologia, da rede social, da internet, é possível fazer essa conexão, e eu acho que isso é muito importante, né? Nossa, isso é muito bom mesmo. Você falando, eu ia fazendo memória de quantas pessoas que não estavam bem e eu pude conversar, e de quando eu também não estava bem, eu pude conversar de pessoas que eu nunca vi, sabe? Mas só que eu conheço através das redes sociais. Então eu acredito, na minha opinião, que a rede social, ela nos favorece demais enquanto a esse aspecto. Perfeito. Amigo, assim, ó, todo episódio eu não sou hipócrita de falar que aqui a gente tá conversando e não tem nada montado. Montado que eu digo assim, de eu montar um roteirinho pra guiar nossa conversa. E eu confesso pra você que eu separei nossa conversa aqui em 5 blocos. Eu só consegui fazer 2. 3 Pois é, ainda falta 3. Eu não consegui, e já tá dando quase 1 hora de episódio. Então, a gente vai ter que marcar aqui uma parte 2 do nosso bate-papo. Antes, eu só quero fazer com você um bate-bola rapidinho, tá? Pra Bora. finalizar um bate-bola. E depois você vai completar algumas frases. Certo. E quando eu te fizer essa pergunta, você só pode responder uma coisa, exatamente a primeira coisa que vier à sua cabeça, combinado? Combinado, bora lá. Então vamos. Um amigo inesquecível. Rafael Lacerda. Aê! Olha que eu não esperava menos que isso, viu? Ó, uma característica indispensável em uma amizade. Ser presença. Desculpa, não entendi. Ser presença. Presença, então. Uma característica indispensável em uma amizade Exato. é ser presente, é isso? Exato. Boa. Uma atitude que destrói qualquer amizade. A arrogância. Eu diria falsidade. Mas Exato. arrogância, eu acho que andam lado a lado, né? Muitas vezes arrogância, falsidade, tá tudo ali na mesma panelinha. Já dizia Carol Conká, limpa, limpa, limpa. Limpa, limpa, limpa. Purifica, purifica, purifica. Um momento marcante vivido com amigos. Aqui eu acho que você pode ser breve, não precisa ser uma palavra mais breve. Tem um momento com amigos que te marcou, ou todos os encontros te marcam? Na verdade, quando você me fala de marcar, é uma viagem que eu fui para a Jornada Mundial da Juventude. Agora, eu não vou colocar,
Amigo, desculpa, a conexão tá um pouco ruim, só o pessoal entender. A gente tá gravando aqui via ligação, via chamada, e o sinal dele tá um pouco... está oscilando. Então cortou o que você falou. Se você puder repetir de novo, amigo. Tá. Eu vou repetir a pergunta aqui, aí você pode complementar, tá bom? Certo. Um momento marcante vivido com amigos. No momento da Jornada Mundial da Juventude em Roma. Mas eu não vou colocar os nomes porque eu acho que eu vou esquecer de alguém. Boa. Mas Você prefere viagem com amigos ou jantar em casa? viagem com amigos. Ah, também, com toda certeza. Quem manda mensagem primeiro, você ou seus amigos? Eu. Aqui eu acho que ao longo do episódio já deu pra perceber, né? Um filme sobre amizade. Vem alguma coisa na sua cabeça? Não, porque eu não gosto muito de filme. Eu sou mais fora da casinha quanto a filmes. Não veio nenhum. Olha, você sabe que me veio um filme quando eu tava lendo o roteiro, que eu tinha montado esse roteiro no começo da semana. Eu tava repassando um pouco antes de falar com você e me veio um filme na cabeça, que é um filme da Sessão da Tarde. O nome do filme era Aquamarine. E esse, eu acho que é esse, Aquamarine. Ele fala o quê? Ele fala sobre uma sereia, né, que fugiu do mar, de um casamento que foi forjado pra ela, e ela tinha 3 dias pra provar que o amor existia. Então, o que ela fez? Ela foi pra cidade atrás de um amor verdadeiro. E ela, assim, conheceu 2 amigas, né? E as 3 juntas ali procurando o amor pra que ela pudesse provar, né? Lá pra vida dela no mar, que o amor de fato existia. E ela não encontrou esse amor verdadeiro, né? Até então cônjuge, namorado que na cabeça dela ela queria para poder provar o amor verdadeiro. Então ela tava ali voltando pro mar e ela se despedia das 2 amigas. E quando elas se despediram, as lágrimas das amigas caíram sobre o mar e na hora a sereia criou o corpo humano, né? Ela deixou de ter ali a cauda, que até então ela tinha pernas temporariamente, então ela já estava com a cauda para virar sereia de novo. E quando a lágrima das amigas caiu no mar, as pernas delas voltou ali definitivo, porque ela conseguiu provar que o amor verdadeiro não necessariamente era de uma pessoa para se relacionar, mas que existia amores ali também, como é o caso do amor da amizade. Então é um filme que eu acho que tem tudo a ver aqui com o tema. Mas eu acho que todo mundo que assistiu Sessão da Tarde vai lembrar desse filme, que ele já passou ali 1 milhão de vezes. Pra finalizar aqui, o que vem na sua cabeça, a primeira coisa, uma palavra que define amizade. Amigo, desculpa, cortou de novo o sinal. Não. Amigo, tá cortando, não dá pra ouvir nada. E agora? Melhor? Tá picotando ainda, mas tá dando pra ouvir sim. Certo. Você não concluiu, amigo de verdade? Gratidão. Amigo de verdade, gratidão. Ou melhor, uma palavra que define amizade, gratidão. É isso que você quis dizer, né? Exato. Tá, então aqui rapidinho, complete a frase. Amizade é? Amor. Um verdadeiro amigo nunca? Nunca falta. Eu aprendi que amizade... Um eterno louvor. Se eu pudesse agradecer um amigo hoje... Eu agradeceria a cada momento. O maior erro que as pessoas cometem nas amizades é... Não falar a verdade. Amigos de verdade é... Amor. Boa.
Olha, E assim eu acho que a gente encerra o nosso episódio de hoje, amigo. Antes de eu fazer aqui o encerramento, eu quero te agradecer muito por mais uma vez estar presente nesses momentos, esse podcast que ficou muito tempo ali no papel, né? E aos poucos eu fui tentando tirar, inclusive no primeiro episódio, quem não escutou, volta lá e ouça. A gente fala de metas e era uma meta aqui pro segundo semestre. Não foi da forma que eu queria ali com vídeo, que via toda aquela questão de infraestrutura, de muito trabalho, e no momento eu não tinha tempo para isso, mas do meu jeito aqui tá funcionando. Você sempre muito presente em tudo, desde o início. Então quero agradecer por toda a parceria, por toda a conexão, por toda a amizade de sempre, amigo. eu que agradeço, Best. Foi uma alegria. Aliás, é uma alegria estar em todos os momentos da sua vida. Eu confesso que estou muito feliz com essa nova modalidade, onde já dei feedback, como você mesmo sabe, né? Tipo, parabenizando tudo. Sim. Muito obrigado pela amizade que eu percebo que está. Eu acho que o sinal dele caiu. Mas, ó, que bom. Acho que ele queria ali fazer os agradecimentos finais. Deixa eu ver se voltou. Amigo, tá aí? Oi, tô sim. Ah, voltou. Que tinha oscilado. Perdão, pode continuar. Então eu quero te agradecer por tudo, por todos os momentos, estar comigo, realmente em todos os momentos mesmo. E eterna gratidão. Vale amigo, muito perfeito. a pena, minha gente, de ter amigos verdadeiros. Se você não tenha, peça a graça para que você possa ter, porque vale muito a pena. Amigo de fé é ele. E chegamos ao fim de mais um episódio do nosso Lavencast. Se essa conversa fez você lembrar de alguém especial, talvez esse seja o momento perfeito para mandar uma mensagem, fazer uma ligação ou marcar aquele café que está sendo adiado há meses, na verdade. Às vezes um simples "como você está" pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Muito obrigado pela sua companhia. Não se esqueça de seguir o Lavencast lá nas redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube. Você pode ouvir esse episódio, não sei de onde você está ouvindo agora, mas ele está disponível no Spotify, no YouTube, no Apple Podcast, no Deezer e nas principais plataformas de áudio. E isso já deixei disponível em todas para você não ter desculpa de não escutar e não se distrair nessa sexta-feira que começa aí um pré-esquenta pro fim de semana, né? Então compartilhe esse episódio com aquele amigo que faz parte da sua história e ajude essa conversa chegar ainda mais longe. Se você gosta de conversar, se você quer participar, fazer um podcast, um episódio aqui comigo, participar, manda mensagem lá na DM do Instagram, pode ser no meu, no @RafaelLacerda com 2 Fs, ou no @Lavencast. A gente marca um tema, a gente conversa antes e a gente grava por ligação, pela tecnologia fica aí muito mais fácil. Às vezes acontece o que aconteceu aqui com o Douglas, de dar uma oscilada no sinal, mas tecnologia às vezes falha, não tem o que fazer, mas eu acho que deu para ter uma boa conexão aqui e trocar aqui a mensagem, trazer aqui um pouco de reflexão, falada de amizade numa semana que é tão típica, né, que é uma semana que faz todo sentido, que é a semana aí que a gente comemora o Dia do Amigo. Então, gente, muito obrigado. Na próxima sexta-feira tem mais episódio. Te espero. Até lá e tchau, vídeos.